é o Diário da CPI. Vamos acompanhar a CPI do 8 de janeiro, a CPI do MST, a CPI das apostas esportivas, sempre trazendo para você notícias quentes, as principais movimentações das investigações no Congresso Nacional. E hoje estreamos com a CPI do 8 de janeiro, que foi instalada, já começou, e logo na abertura dos trabalhos, tropa de choque do governo, tropa de choque da oposição se enfrentaram. O senador Marcos Duval tomou uma bronca do presidente Otto Alencar, após interromper o senador Eduardo Girão. Otto lembrou Duval que ele não estava em uma delegacia. Confira. Senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falta não, de não decoro, é diferente, é diferente. É muito diferente. Senador Girão. Senador Girão. Vossa Excelência, peça que o senador pegue o seu pendrive e saia dessa sala, porque ele quer tumultuar. Vossa Excelência que é investigado por falso testemunho. Vossa Excelência tem mais versão do que termo. Clima quente, e aí foi só o começo, foi só a instalação da comissão. Os senadores e deputados definiram presidente, vice-presidente e relator. Vamos ver como é que ficou essa composição? A presidência do colegiado ficou com a Câmara dos Deputados, já que é uma CPMI, é mista, tem deputados e senadores. O comando é do deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Já a relatoria ficou com o Senado, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. A demonstração de força do presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem Arthur Maia é ligado até pelo nome igual, e do governo, onde a senadora Elisiane Gama é um importante aliado. A oposição bolsonarista também está representada. Você está vendo ali, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, é o segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente é o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Um dos alvos da CPI é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre esta convocação, o deputado presidente Arthur Maia diz que não tem uma posição. Confira. Presidente, qual é a sua posição em relação à convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu não tenho que ter posição. Aliás, eu não posso ter posição em relação a nenhum tipo de requerimento que seja apresentado. Eu tenho que estar investido da minha condição de presidente e deixar que o plenário decida. Se eu, como presidente, já me colocar contra ou a favor a convocação ou não convocação de quem quer que seja, eu estarei já prevaricando no meu propósito, na minha obrigação de ser presidente de uma CPI que vai, ouvindo o plenário, tomar as suas deliberações. Só vota para desempatar? Exatamente, só votarei para desempatar. Presidente, o senhor acha que essa CPI vai acirrar o clima político? Eu espero que a CPI ela contribua para o fortalecimento da democracia. Muito bem, já a relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, não descartou que Bolsonaro seja convocado para dar explicações no colegiado. Confira. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro será convocado ou não, é um debate que poderá ocorrer ao longo do processo. Acho que antecipar agora quem será convocado é temerário. Eu acho que nós estamos numa primeira fase do processo e nessa primeira fase agora da investigação o que a gente precisa é demarcar o ponto fundamental. Se nós temos um ponto que é a busca dos financiadores, dos autores intelectuais, as provas que chegarão até nós, as informações que chegarão até nós, nos darão, na verdade, um parâmetro da necessidade ou não da convocação de quem quer que seja, inclusive do ex-presidente da República. Então, hoje eu não posso antecipar de forma alguma se haverá ou não a convocação dele. Agora, um ponto é fundamental. Nós buscaremos quem financiou e nós buscaremos quem foi o autor intelectual do ato do dia 8 de janeiro. Muito bem, esse ponto é importante. Os financiadores também estarão no alvo da CPI.
Osmando, suas primeiras impressões aí dessa comissão. A gente viu um início bastante tumultuado, cada um colocando as suas armas na comissão, discussão, clima acalorado e já os primeiros posicionamentos de presidente e relator. O presidente que dá o ritmo, a relatora que é quem apresenta o relatório final, que vai ser votado em plenário ali. O presidente numa posição mais conservadora, quando se trata de Bolsonaro e do bolsonarismo, e a relatora querendo ir a fundo, investigar. Portanto, estão aí os primeiros dados da CPI, eu queria a sua avaliação. Olha, eu acho que nesse primeiro momento eu vejo com um equilíbrio as posições, inclusive as manifestações verbais, tanto do presidente quanto da relatora. Eu acho que eles estão num ponto de equilíbrio, de cautela. Acho que isso é positivo para a condução de uma comissão parlamentar de inquérito mista que vai investigar e tentar encontrar os culpados para um ato gravíssimo da vida democrática brasileira, que foram essas manifestações terroristas do dia 8 de janeiro. Eu vejo que se a intenção daqueles que incitaram os atos do dia 8 de janeiro, que resultaram nas depredações e na tomada, na realidade, dos 3 poderes da República, se a intenção deles era tentar virar o jogo, eles acho que não vão conseguir. Acho que esta gestão da comissão é uma gestão, me parece, equilibrada, e há também ações que já estão em curso por parte da Justiça, da Polícia Federal, do STF, que não podem ser abandonadas e que serão importantes nessa comissão. Uma delas, por exemplo, é a conclusão que a Polícia Federal fez hoje, dentro de uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que foi a conclusão de um relatório já encaminhado à Justiça, de que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que foi o autor desse pedido de CPI, ele está sendo investigado e foi apontado no inquérito que a Polícia Federal concluiu e encaminhou como sendo responsável por incitação aos atos violentos do dia 8 de janeiro. No dia 6 de janeiro, ele fez postagens nas suas redes sociais, convocando para o ato, e no dia 8 de janeiro, após os atos instalados na sede dos 3 poderes, ele fez novamente postagens, inclusive com xingamentos, com provocações ao ministro Alexandre de Moraes. Então, se eles pensavam que tentariam virar o jogo, acho que eles não vão conseguir, e acho que essa comissão vai sim chegar a indicações de quem realmente financiou, quem esteve politicamente ligado no comando disso e daqueles principais depredadores dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Marta? Ananias, sem dúvida, essas investigações geraram muitos embates entre membros da base do governo, entre oposicionistas, mas o que eu vejo no recado, na fala, nos primeiros posicionamentos do presidente Arthur Maia, é que ele não está ali pelo governo, ele está ali por Lira. Então, dá para você tirar mais ou menos um pouco de como é que vai ser o posicionamento dele. Sem dúvidas, o ponto que é colocado, na verdade, pelos opositores é que a gente vai investigar se houve realmente uma tentativa de golpe, mas ninguém tem mais dúvidas de que realmente houve. Quem é que iria invadir a esplanada dos ministérios, ia lá vandalizar, quebrar os vidros, quebrar tudo e voltar para casa sem nenhuma intenção por trás? Então, isso é indiscutível. O que de fato deve acontecer e o que de fato deve acabar
nessa CPI é chegar até os financiadores, como é o objetivo da base governista. Agora, se houve tentativa de golpe, isso não deve nem ser discutido mais, porque já é um fato consolidado, não há dúvida sobre isso. E, com certeza, essa guerra aí de narrativas vai, sim, gerar muitos embates, porque o problema, né, o nosso medo é que isso se sobressaia, que a briga por quem tem a melhor narrativa se sobressaia e o foco da investigação seja retirado. Olha, executores, incentivadores, financiadores são focos dessa investigação. Franci, o deputado Henrique Vieira e a deputada Érica Hilton, ambos do PSOL, inclusive já apresentaram requerimentos para convocar o ex-ministro Anderson Torres, o ex-ministro Augusto Heleno. Eles querem ouvir também o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, ou seja, esses nomes, peças-chaves do governo anterior, que já estão no alvo da Polícia Federal, na investigação, também serão ouvidos na CPI, nesse intuito de identificar financiadores, executores e estimuladores. E o presidente Bolsonaro também entra nesse rol de convocação. Eu queria que você avaliasse esses primeiros nomes que já estão aí postos para o início das oitivas da CPI. Olha, Naninha, já começou movimentado. Eu estava até um pouco distraído aqui enquanto o seu Zé e a Marta falavam, porque estava vendo no sistema do Senado os requerimentos relativos à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Já são 87 requerimentos diversos, de convocação de autoridades, solicitação de reunião com o ministro Alexandre de Moraes, também a solicitação de imagens, de relatórios, inclusive de relatórios da ocupação da rede hoteleira do Distrito Federal nos dias que antecederam os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, somente nessas primeiras horas, a gente já vê uma movimentação muito grande por parte dos parlamentares. E além desses nomes que você citou, tem também já pedidos ali dos parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja convocado, assim como o Ricardo Capelli, interventor do Distrito Federal na época, também seja convocado para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então, são diversos requerimentos e a gente sabe que cada grupo tem ali uma narrativa. E a narrativa que esses parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem adotar, só por esses requerimentos que já foram apresentados, a gente já consegue destrinchar. Eles vão, mais uma vez, frisar, bater na questão de uma possível omissão do governo Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro. E, por outro lado, os parlamentares ligados ao atual presidente Lula, eles querem, de fato, investigar quem incitou, quem financiou os atos do dia 8 de janeiro. Enquanto a gente vê uma narrativa vazia dos parlamentares ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nós observamos um compromisso de fato em investigar dos parlamentares ligados ao atual presidente da República. Vou trazer mais uma informação para você, Kátia. Preste atenção, que é muito curioso. A Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que incitou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O André Fernandes é simplesmente o autor do requerimento para a criação da CPI. A CPI que foi instalada hoje no Congresso Nacional, e ele é um dos integrantes da CPI. Ele é autor do requerimento, é integrante da CPI e é investigado pela PF. Na verdade, a PF já concluiu que ele incitou os atos antidemocráticos. E repare bem, ele estará na comissão, com acesso aos documentos da investigação, sendo investigado pela Polícia Federal. Ananias... E não é o único, viu? Não é muito, o único. Assim, você começou o programa falando
Nós temos hoje no Brasil a CPMI do 8 de janeiro. Sim. A das CPI americanas, do MST, das americanas e das apostas. As apostas. Nós temos 4 CPIs no Brasil hoje. Paralelo a isso, eu não preciso nem dizer quantas temáticas e quantos problemas e quantas questões esse governo tem que administrar e resolver, e para isso precisa crucialmente da ajuda do Congresso, deputados e senadores, né? Dito isso, e agora levando para o que o senhor Zé trouxe para a discussão, o fato de que a maioria, né, assim, o trabalho de investigação criminal, de culpabilização dos envolvidos, ele já está muito avançado, né? Polícia Federal, próprio Sim. STF, você acabou de citar o deputado que aí está nessa posição sui generis aí dentro da CPI. Então, assim, no frigir dos ovos, o que a gente vai ter, e eu acho que o que sobrou de objetivo, porque toda CPI ela tem um caráter político, eu acho que se a gente for colocar na balança, o caráter político ele pesa até muito mais. Eu diria assim, caça às bruxas daqueles nomes que poderão, a partir do que foi encontrado pela CPI, junto com o que a Polícia Federal investiga e a Justiça já tem provas e tudo, barrar eleitoralmente essas pessoas, né? Porque você não tem como, por exemplo, um deputado que ficar comprovadamente que ele participou, financiou, incitou atos antidemocráticos, como é que ele pode, por exemplo, ser candidato à reeleição, ele pode participar de um sistema que ele quis derrubar, prejudicar. E aí, dito isso, eu acho muito prejudicial ao Brasil essa grande quantidade de CPIs. O governo perdeu realmente o rumo e o prumo na condução disso aí. Como você falou, o requerimento inicial era de um deputado bolsonarista, o governo tentou impedir, quando viu que não conseguiria. De certa forma, retomou um pouco as rédeas, porque tem aí a maioria nessa CPI, né? Tem o relator, mas em outras não tem, a situação não está assim. E enquanto isso, o que vai acontecer, e já está acontecendo, e é um dos tópicos que o senhor Zé vai trazer para a gente, as coisas vão acontecendo no Congresso enquanto nós estaremos aqui e a população discutindo pipoca. Sim, Kátia... Porque a gente que é um pouco mais da era da CPI que virava pizza, né, seu Zé? Mas agora nós estamos na era das CPIs que viram memes. Não, lá certamente esse discurso, essa narrativa, essa fala, esses vídeos, é o diferencial da CPI, porque a investigação acontece na Polícia Federal e nos outros órgãos nesse caso de maneira sigilosa. Já tá lá mais não, avançada, na CPI é justamente o palco que está ali, muita gente vai se apropriar disso, mas eu repito, para mim há um problema grave que o presidente da CPI tem para resolver, que são esses membros da CPI que estão na investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Porque na CPI eles terão, inclusive, acessos a documentos da investigação, e sendo alvo de uma investigação do pela mesmo Polícia jeito Federal. que ele usou o regimento para fugir da pergunta da repórter em relação à convocação do Bolsonaro, ele usou o regimento. Sim. Realmente, ele como presidente, ele não pode antecipar uma ideia e um juízo de valor, ele vai ter que usar o regimento para barrar essa situação aí. Porque com certeza há algo explícito em relação a isso. Francis, deixa eu só trazer mais uma informação, porque a gente tem como referência do 8 de janeiro o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. Lá foi uma invasão ao legislativo americano. Aqui ainda foi pior, porque foi aos 3 poderes: Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Lá foi ao Capitólio do Legislativo. E isso incitado por um ex-presidente, pelo ex-presidente Donald Trump, que não aceitava o resultado da eleição. E hoje Stuart